Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre o Kissabot. Opa! Olha, primeiramente, gostaria de agradecer a todos que assistiram o último vídeo, que comentaram, que deram apoio. Muito obrigado. E agora, com a palavra, o Igor Barcelos e o João Vitor Quevedo. Aí cada um explica um pouquinho, se um completar o outro, tá? Nesse projeto que vocês participam lá. E agora a gente vai, nesse segundo momento, tá deslanchando em cima disso aí. Falei da equipe em si. Então, eu falo do Duna. Nós temos uma equipe, né? Que agora a gente até abriu um processo seletivo para entrar mais pessoas. No caso, quando eu e o Igor entramos, não tinha um processo seletivo. A gente só estava curioso, achou legal o projeto, queria conhecer. A gente não sabia de nada, nem eu, nem ele. E os professores lá falavam, tipo, ninguém aqui sabe de muita coisa, vocês só de vocês estarem tentando, vocês já vão aprender. O interesse do aluno em si para entrar no projeto. Pelo interesse, por você estar lá tentando, você querendo ou não vai aprender, que é de fato o que aconteceu tanto comigo quanto com ele. O Kissabot é um projeto de um barco de cerca de 1 metro. A gente participa do Duna, que é o Desafio Universitário de Naut Design. Várias universidades competem. O objetivo é construir um barco que funcione e que complete as provas. Tem as provas de força, de corrida. Cabo de guerra. Tem várias provas com intuitos diferentes. Isso. E você tem que criar um barco de cerca de 1 metro. Tem tudo homologado, tudo a especificação certa para fazer. E foi o que a gente fez. Exato. No caso, no Duna, eles têm um edital próprio que quem for participar, tanto a universidade quanto a categoria Open, que no caso são escolas federais que quiserem participar. São 2 categorias. No caso, são a universitária, que só compete o universitário, e a Open, que se você quiser fazer o seu projeto e quiser ir, é com você. Exatamente, que é o nosso caso. No caso, a gente é a única escola federal que está participando do projeto. Correto. Da competição, do Duna. E é basicamente assim que funciona. Então, só pra galera de casa, tá? Vocês estão todo dia vendo, lembra da história da pedagogia? Aí vocês estão todo dia vendo como é que é difícil passar a mensagem. Falar em terceira pessoa. Então, galera tá em casa, esse Kissabot, mas pra que um barco de 1 metro? Né? Pensa, negócio experimental. Aí você bota um aluno dentro, faz um barco de 3, 4 metros, o aluno morre. Qual o problema? É verdade. Né? Então esse barco ele é controlado por controle remoto. Controle remoto. E se der certo o design, depois é só você ampliar para o tamanho que tu quiser. Correto. Isso? Sim. E além disso também, como o nosso professor já disse, esse pequeno barco, você pode colocar uma sonda nele, você pode mandar ele para dentro d'água, ver o que tem lá debaixo d'água através do controle remoto. Entendeu? Sim. Então sem correr o risco de matar o aluno. Exatamente. É mais do que um simples projeto, entendeu? Sim. Não, e pra galera que tá em casa, né? Mas para que um barquinho de 1 metro? Não vou fazer nada com isso. Eu quero ele de 10 metros. Então tudo que der certo nesse de 1, eu Só aumento ampliar. 10 vezes. Sim. E a chance é 99% de dar certo. Claro que tem Aí mais vai alguma depender coisinha ou outra. Aí lembra que eu falei da engenharia? Sim. Aí depende de alguns fatores, mas a tendência é que 99% do caminho esteja concluído. Correto. Você faz o protótipo dando certo. Então, aí que tá a experiência nossa no projeto, né? Talvez quem não tenha participado desse projeto não saiba que se a gente fizer tal coisa que fizemos nesse projeto, vai funcionar num barco maior de 3, 4 metros. Então a gente, já com a experiência, as gambiarras que a gente vive fazendo no barco, a gente sabe que a probabilidade de dar certo no barco maior é muito alta. Então vou começar a pedir coisa técnica. 1 metro é o tamanho dele. Isso. Qual é o material básico dele que vocês trabalham? Madeira, o que é? Fibra de Alumínio? vidro e compensado naval. A gente fez a estrutura dele de compensado naval e envelopou ele basicamente de fibra de A vidro. estrutura é igual quando a gente passa, por exemplo, numa marina, vê aqueles barcos abandonados de madeira, aquele Isso, esqueleto ali. isso. É o esqueleto de madeira em volta. As cavernas, né? Aí, aí por fora ele é de fibra de vidro. Aí vocês aprenderam a moldar isso, a fibra de vidro? Como é que foi? Então, vocês mandam um laboratório fazer? O que faz essa fibra de vidro? No caso, o nosso barco desse ano, 2022 desse ano, foi feito fibra de vidro interno e externo foi madeira. Só que... Ao contrário. Não, foi a parte Não, de tá dentro. certo. Só que quando eu e o Igor entramos no projeto, essa parte da carcaça, né, do barco já estava construída. No caso, quem fez eram os veteranos que já estavam antes. Entendeu? Mas aqui mesmo em Quissamã. Sim, em Quissamã. Ex-alunos, inclusive, Ex-alunos também. do IF também. Mas assim,
o edital ele não obriga você seguir o material de fibra de vidro e madeira. Não, eu só tô falando isso para saber se vocês estão trabalhando com material. Porque eu podia comprar um barquinho da China, meter um controle remoto e botar na competição. Correto. Os universitários, eles têm os projetos dele, tem barco de metal, tem barco de madeira. Que já vai pronto a carcaça. O da equipe de 2019 nosso foi feito todo em 3D. Sim. Entendeu? Aí como deu uns pequenos problemas, eles aprimoraram o barco e fizeram de fibra de vidro e madeira. Então, no caso, esse 2019 que ele está falando foi o primeiro ano do Kissabot para poder participar da competição, só que aí eu nem estava no IF, o Igor também não estava no técnico, então acabou que a gente não participou, mas foi uma inovação, um barco todo 3D, era o único barco todo em 3D da época, e assim, eles vão querendo construir, né, tipo, de acordo com os materiais, o que der mais certo, a nossa equipe vai seguir. Então a gente foi com o material 3D, viu que deu alguns problemas, então a gente já quis ir para fibra de vidro com a madeira. Que deu muito certo. Que deu muito certo. O que deu errado, entre aspas, nesse nosso projeto foi algumas coisas cruciais feitas em 3D. Que aí no próximo a gente já vai mudar isso. Então são tudo experimentos que a gente vai fazendo, que ao passar dos anos a gente vai aprimorando e se aperfeiçoando cada vez mais para a competição estar mais preparado do que a anterior. Então aí hoje, a estrutura é fibra e madeira. Isso. Aí tem algumas peças em 3D, que é a impressora 3D que vocês vão Foi a que a falar. gente fez. As engrenagens dela é tudo em 3D e a parte de fora também é. Beleza. Aí Em 3D. montou ali a estrutura do barco. Aí vamos agora para a parte de motor. O motor, como é que vocês compram esse motor? Especificações dele. Tem uma bateria e tem um motor próprio que todo barco usa. Exato. O que muda é o sistema de engrenagens. Então, aí esse motor, ele é padrão, a galera já vem de uma fábrica. Sim. Aí, por exemplo, essa tecnologia de fabricar o motor vocês não têm ainda. Não. Entendeu? O motor já vem pronto, a gente tem que calcular o que a gente vai querer no barco. Se vai querer mais resistência, Mais força, mais velocidade. A gente mexe no sistema de engrenagem. Sim. O de 2019 era do motor, duas engrenagens direto para uma hélice. Esse nosso de hoje são 2 hélices com 9 engrenagens diferentes. Exato. Entendeu? Então, no caso, essa coisa de engrenagem, né, é pra gente diminuir a rotação do motor para as hélices. Para ter força. Correto. Você tem mais torque lá na ponta da hélice. Isso. Correto. Então, às vezes o motor ele tá rodando, o nosso, por exemplo, é 2.900 RPM, que é a rotação por minuto. Então, uma hélice rodar 2.900 RPM, tipo, é muita coisa. Então, a gente faz o nosso sistema de transmissão para poder diminuir a velocidade do motor para poder transmitir para as hélices. Então, dependendo do casco que você vai fazer, tem que ter uma diminuição certa, uma redução certa. Então, de acordo com o nosso casco, a gente fez uma redução que tinham que ter 9 engrenagens para poder passar para a hélice, de acordo com o que a gente queria, que era mais força e tal. Porque o nosso barco, a gente até esqueceu de falar, é o modelo rebocador. Então, os barcos rebocadores que você vê no mar, por exemplo, é o que a gente pretende fazer. Ter bastante força para entregar realmente para rebocar projeto. o demais. Beleza. Então, beleza. Ó, então, eu ia chegar nesse ponto. Então, o barco de vocês, a estrutura vocês dominam. Aí o motor é padrão. Vocês têm lá não tem essa tecnologia para fazer o motor ainda, mas aí fica a dica, quem sabe. Aí vocês, de repente, nem fabricar o motor. Mas vocês pegarem motores danificados, padrão, tipo assim, de bomba d'água. Um exemplo, tô dando bem doido. E vocês dominarem a técnica para pegar uma bomba modelo tal queimado, aí desmontar aquilo, fazer um rolamento novo com outra tecnologia para usar para o fim de vocês. Porque vocês passam a dominar também a tecnologia do motor. Sim. Correto. Que é o que o Brasil não faz. A gente não tem tecnologia de motor. Tá? Por que as empresas, quando falam na televisão, a montadora da Volks, montadora da Chevrolet, a gente não fabrica motor no Brasil. A gente monta as peças que vêm de fora. Tá? Então muita coisa o Brasil não tem. Não é que ela não tem tecnologia, mas tem outras coisas aí para falar sobre isso, mas a gente não domina isso. A gente depende, a caixa de marcha a gente não fabrica no Brasil. Essas engrenagens que você fala de redução não é feita no Brasil. O motor também de carro não é feito no Brasil, por isso que o carro fica caro. Então, isso também foi uma realidade da gente no projeto, porque as partes de motor em si, a gente dependia de empresas. Correto. Então, a gente teve um motor, né, para poder rodar as hélices, mas a gente tem uma coisa chamada leme, que é como se fosse o volante do barco, que é onde direciona para onde o barco vai. E para você direcionar essas hélices, esses lemes, você precisa do servomotor,
que esse servomotor você precisa depender então de outras empresas para poder ter o ideal. Então você fica à mercê, se for bom, se for ruim, você não tem controle porque você não pode fabricar, entendeu? Agora, com relação a leme, uma solução que foi dada àqueles iates de cruzeiro. Os iates de cruzeiro, esses navios imensos, eles não usam mais leme, tá, no navio. O que eles fazem? É turbina, que movem agora, e a turbina que gira. Então, quando a turbina gira, você consegue fazer o navio, ele fazer o 360 no eixo dele. Ele faz isso aqui, ó, sem espaço, ó. A USP fez isso lá na nossa... A gente... Aí você já evita um equipamento para usar. Na viagem que a gente foi, eles usaram isso. A gente chama isso de azimuth. Isso. Ele basicamente gira 360 graus. O barco, em vez de só ir pra frente e pra trás, isso ele... aí, quero ir pra frente, aí pá, quero ir pra trás. Ele roda o motor inteiro. Eles foram o único barco que levaram isso, inclusive, lá da USP, São Paulo. E era exatamente isso que você está falando. Tanto que eu lembrei aqui, caraca, eu vi lá. Então, eu passei isso para os alunos, cara. Antes de entrar a pandemia, eu passo esse vídeo. Vocês não tiveram essa aula, mas é a evolução do trem até chegar aos navios. Aí, do navio, o cara mostrou que hoje a maior tecnologia, por exemplo, para você acabar com o problema de maresia no mar, eles usaram o tubarão como modelo. Esses navios de cruzeiro, né, muita gente não está acostumada com o mar, né, marinheiro. Isso aqui é até conforto. Aí eles têm um estabilizador na lateral do navio. As asinhas de coisa. Asinha de tubarão. Pra quê? Aquela asinha que absorve as ondas do navio. Também tinha lá no nosso projeto. Os caras eram basicamente engenharia naval, engenharia mecânica, tá? Eu vou te mandar esse vídeo que aí você vai ver essas... ele fala assim, ó, a evolução do navio em tantos passos. Que até do primeiro barco a vapor do mundo, que era aqueles navios do Mississippi, que aquelas pá que rodava ali. O primeiro navio, motor, tinha uma pá daquela, na fazenda é chamado de roda d'água, no meio do barco. Aí depois botaram nas laterais 2 rodas d'água para ter mais velocidade. Aí foi evoluindo, aí os caras chegaram nesse ponto. Foi igual o nosso barco, né? Primeiro teve uma hélice no meio, depois duas. Então é esse lance, você tem que pegar e ver, cara. E também envolve muita coisa, né, que a gente aprendeu sobre aerodinâmica, quanto que isso importa. E a gente pega até exemplos, não só do barco, mas em tudo. Por exemplo, um trem normal vai mais devagar do que um trem-bala. Pela aerodinâmica do trem-bala ser melhor. Um jato vai voar, mais rápido do que um avião normal. Tudo depende da aerodinâmica. Então, no barco funciona da mesma forma. Qual o problema do jato? Você falou de jato. Qual o problema do jato em relação à aerodinâmica? Ele não pode voar devagar. Tá entendendo? Porque ele foi feito para cortar o vento. Se ele ficar devagar, aí ele cai. Porque ele tem sustentação, ele vira uma pedra. Sustentação. Então o jato, quando você vê ele fazendo manobra aqui assim, vai ter uma turbina muito poderosa jogando vento para trás e tal. Aí ele vira uma pedra. Aí tem um lance. Alguns jatos, né? Eles têm uma asa móvel. Quando ele tem alta velocidade, ele fecha um pouco a asa e pima na chuveira. Aí quando ele vai fazer a aterrissagem, ele tem que abrir um pouquinho a asa. Aí aconteceu uma coisa muito curiosa, eu não lembro o ano, depois eu cito aqui na legenda do vídeo, que durante o treinamento de jato em Israel, tava 2 jatos treinando, acho que o F-15 e o F-18, aí um colidiu com o outro, aí o primeiro bateu no colega, eu acho que ele ejetou, o outro que esbarrou, ele sentiu aquele impacto inicial, mas ele conseguiu, com a velocidade que ele estava, manter o avião ficou puxando um pouco para um lado, mas ele conseguiu manter mais ou menos. Aí ele viu que dava para voar, então ele não injetou, para tentar salvar, que aquilo custa bilhões, um jato daquele. Aí ele tentou salvar, avisou lá na torre, ó, bati com um colega aqui, o colega já injetou, eu tô controlando o jato ainda, peço permissão para descer. Aí beleza, o cara, então vem. Quando ele foi chegar próximo, ele tinha que diminuir a velocidade para descer na pista. Só que ele percebeu que quando diminuía a velocidade, ele perdia o controle. O avião começava a querer entrar em parafuso. Eu falei, que merda, aí acelerou de novo. Aí ele passou, deu um rasante na pista e avisou, não consegui descer, vou tentar a segunda vez. Os caras viram, não acreditaram no que estava vendo, mas não falaram nada pro cara. Tá bom, tenta a segunda vez, a gente vai botar espuma, botar redes para segurar você, para ele descer com alta velocidade. Aí ele aterrissou.
Quando ele olha pra trás, quando ele tava na pista já, que ele olhou, cadê a asa do jato? Não tinha. Ele tava sem asa, maluco. Caraca. Ele conseguiu voltar com o jato só com uma asa e faltando a outra. Caraca. Aí ligaram pra Boeing, que fabricava o F-18 lá, tal, deles. Aí, de zoação. Vem cá, Boeing, o jato tal voa sem asa? Com asa só? Aí os caras, não, que voa com asa só. Aí mostrou a foto. Falei, esse cara bateu no ar, voltou aqui, ó, a foto do avião aterrissado. Os caras, o quê? Aí botaram num túnel de vento. Igual vocês fazem simulação de maquete. Botou no túnel, falando de aerodinâmica, botou no túnel de vento, arrancaram a asa do protótipo, né, meteram e viram que em alta velocidade, a asa, aqueles aviões já não tem uma entrada de ar lateral, aquela entrada de ar fazia o papel da asa. Era tanto ar passando ali que dava sustentação. Aí falou, a partir de tantos quilômetros, aquilo virava asa. Caraca. Aí... Imagina se ele diminuísse a velocidade com uma asa só. Aí o que acontece? Por que os caras da pista não avisaram que ele estava sem asa? Ele ia ficar apavorado. É questão da fé, entendeu? Às vezes. Porque ele já estava dominando a máquina. Sim. Aí se alguém avisa pra ele, pô, tu tá sem asa. Porque quando ele olhava pra trás, ele viu o combustível vazando naquela nuvem branca. Mas ele não via que tava sem asa. Na hora do desespero, assim, também. Aí ele só via que quando ele diminuía pra aterrissar, ele queria entrar em parafuso, ele voltava. Os caras são, assim, piloto, cara, é muita carga de treino, de trabalho, os caras são doideira. Aí, e qual fica a lição disso? Do estudo, né, da aerodinâmica, como é que é importante, como vocês falaram. Aí você falou assim, a aerodinâmica é importante, é muito importante. É muito importante. Você já muda totalmente, né? Você já viu nos navios que na ponta deles tem aquela bola na frente ali, esqueci o nome ali. Caraca, eu também esqueci. Então, não sei se é calado. Então, esqueci, não, mano. Calado é a distância a parte que fica pra fora d'água, de navegação. O calado é a profundidade mínima para o navio entrar no porto. Correto. Tá? É um bulbo de alguma coisa, o nome daquilo ali. Aquele bulbo é para quebrar a onda antes de passar pelo barco. Aí você diminui o atrito. É como se ele fosse abrindo o caminho para o barco passar a navegar. É meio que o princípio de um quebra-gelo, né? Ele abre o espaço ali para... Exatamente, ele vai abrindo espaço e a onda flui tem mais fluidez em volta do barco e viram que ele economiza em 20% combustível e 30% na viagem. Caraca, imagina a pessoa que pensou nisso, que inventou, caraca. Diminui a resistência. Conclusão. Vídeo, entendeu? Que eu passo... O motor tem menos força, ele faz menos força também, ele trabalha com mais eficiência. Tá entendendo? Então, assim, olha a quantidade de coisas que vocês aprenderam no curso técnico. Com certeza. A parte de material, de conhecer o material ideal. Aí vocês sabem que, poxa, é muito importante o material. Muito importante. Não é cismar, eu quero fazer um copo agora de orgânico. Aí você tem que ver o quê? O copo orgânico, você vai conseguir esse material aonde? Ele vai ser seguro? Ele vai ser fácil acesso? Que vai ser feito? Isso, como é que vai ser feito? Vai ter, o preço final dele vai compensar você distribuir esse copo orgânico? Então vocês estudaram material. Depois disso, vocês tiveram a parte de dificuldade de peças, né? Aquele material não foi ideal, então vamos ter que substituir. Isso. Aí vocês estão vendo agora a parte de engrenagem, né? Até achar o ponto certo da engrenagem. Aí vamos agora para eletrônica. Como é que é essa eletrônica de vocês aí? Controla, porque é controle remoto. Então você tem que fazer o motor, né? Fala da eletrônica e das baterias. Pronto. Então, no caso, a nossa bateria é de corrente contínua, né? Que alimenta o motor. E eu lembro quando você tinha falado de Arduino, né? Quando estava falando dos projetos de informática, aí eu lembrei que a gente estava querendo muito nesse processo seletivo um pessoal de informática para a gente poder controlar o nosso barco por meio do Arduino. Então, a gente usa eletrônica tanto no Arduino assim, quanto em algumas coisas da bateria para poder nos auxiliar na hora do barco. Então... já não é muito a parte minha, nem a Diego, mas a gente tá buscando essa parte. Tá buscando, porque a galera da informática do IFE, por favor, procurem o projeto. Exatamente. Aí, galerinha, procurem, pode procurar. A gente entrou mais na mecânica, aí começamos a abrir a nossa mente mais para a elétrica. A gente tá chegando mais um pouco para a elétrica agora. Precisa de mais gente no... Com certeza. Exato. Foi o que a gente fez agora, inclusive. Sim. A gente expandiu mais o nosso grupo para abranger mais gente e poder nos auxiliar. E antes, era só alunos de eletromecânica.
eletromecânica. Eu tava até dizendo na nossa página do Kissabot, alunos de eletromecânica. Mas a gente via que demandava além de eletromecânica, né? Tá Por tudo- exemplo, informática. Um curso complementa o outro ali. Vou te Complementa o falar, bota um administrador de empresa na Temos, parada. temos tem 2 ou administrador, 3, se não me Isso engano. aí, porque tem uma boa ideia, tem um bom produto, mas quem que vai vender Exatamente. essa ideia lá pra fora? tá Aí entendendo? que entra, olha só como é que são as coisas. Aí tem o eletromecânico, informática, administrador, que é tudo que a gente precisa, e são exatamente os cursos que tem no IF. É. E a gente tem também segurança do trabalho, que às vezes, pô, a gente mexendo nessas coisas Perfeito. Precisa de alguém para poder auxiliar a gente. Tipo, não, calma aí, você tá usando. Você tá mexendo nisso sem luva, você Fica pode. alerta nisso, pode- Descarga elétrica, pode acontecer alguma coisa. Então a pessoa tá tudo um complementa o outro nesse projeto. Às vezes quer adaptar uma ferramenta para fazer alguma coisa. Isso, muito exatamente. bom, cara. Poxa, então aí fechou, cara. Que legal. Porque tudo que você precisa tá ali dentro. Tá ali dentro. ali dentro. É. Toda as mentes, né, que você precisa. A estrutura tá ali dentro, E olha, gente. E a gente pensou nisso para esse projeto, né, para 2023 no caso, porque em 2022 e em 2019, por exemplo, a administradora de eletromecânica, quem mexia com a Arduino de eletromecânica, tipo, não fazia muito sentido, porque a gente já tem os cursos que a gente precisa para participar do projeto. Por que não chamar eles também? Por que não incluir? Não, imagina, porque além que o barco 100%, ele não fica 100%. Mas imagina você chegar para uma feira para apresentar, aí você tem lá o grupo da eletromecânica associado com a galera da informática, com o técnico de segurança, com a administração para poder ver essa questão do marketing, a questão da Logística, apresentação, tá entendendo? A logística, como é que chega no local. Aí o objetivo desse concurso não é você ganhar o melhor barco, é você criar a melhor equipe. Exatamente. Tá Ter a entendendo? experiência ali que vai isso. auxiliar lá na frente também. Exatamente. Olha que você pegar a melhor equipe e botar, você pode não ganhar o projeto de melhor barco. Mas quando você chegar na feira, vai ser um diferencial muito grande. Isaac sempre Fala, faz pra gente, gente. onde fica esse tal de Kissamã? A galera vai começar a procurar no Google, maluco. Inclusive, Tá a gente, entendendo? a gente até esqueceu de falar, né, que esse projeto, ele só foi possível, que o idealizador, que foi o Isaac. Graças a Isaac, que que não é- abandonou, deixou lá a gente basicamente tomar conta do projeto, entendeu? Sempre esteve lá com nós, nos apoiando, sempre buscando mais, e a gente foi seguindo firme, foi mais pra frente. Então, apresenta, fala um pouquinho sobre o Isaac, que a galera de casa, né? Então, ele é professor de vocês lá no IFE. é o nosso professor. Engenheiro naval. Engenheiro naval. Correto. Se eu não me engano, inclusive, que dá aula de engenharia no IFE, só tem ele e mais um, que é engenheiro naval. E foi ele que apresentou o projeto pra gente. E ele é nosso orientador, basicamente. As coisas que a gente aprendeu, por exemplo, eu particularmente de aerodinâmica, resistência ao avanço, eu aprendi tudo com ele e ele que incentivou a gente. Tipo, você não sabe agora, mas você vai aprender ao longo do projeto. Essa coisa de equipe, ele já participou de outras equipes, ele tem sua certa idade, né? Então ele já passou por muita coisa. Então ele sabe, ele preza por uma boa equipe e justamente o que você falou, né? Complementando que é muito importante essa questão de uma boa convivência e tudo mais. E é basicamente isso. Olha Que a gente lá, querendo ou não, é mais que a equipe, né? A gente Sim. acabou passando muito tempo junto. E tem, então, aí esse barco, ele usa bateria, tem um motor, né? Então ele não tem combustão. O projeto de vocês é de rebocador, então vocês vão concorrer na categoria de força. Correto. Né? Tem gente lá, por ter provas de corrida, cabo de guerra, algumas provas de curva. Então as pessoas prezam, às vezes, por um barco mais rápido do que força. No nosso Acabou caso, não foi mudando o modelo. A gente seguiu o padrão que estava lá, é o rebocador. A gente seguiu a forma de um rebocador, o rebocador em E si. digo a vocês, para ter sucesso no meio naval aqui no Brasil, o melhor projeto é o rebocador. Porque a gente trabalha na área de petróleo. O forte no Brasil na área naval é petróleo. O que você precisa? Rebocador para as plataformas, para os navios, ancorar os navios no porto. Você não tem aqui no Brasil a competição esportiva de corrida de barco. Tem uns milionários que viram e mexe, 12, 3 anos, faz uma corrida, mas não dá para você viver disso, tá entendendo? Correto.
Da área naval, assim, que a gente mais observa realmente o rebocador. Agora, é engraçado até, a gente, quando passa por mares, assim, a gente vê os barcos, agora a gente tá chegando de outra forma. A gente sabe reconhecer, nossa, olha aquele, qual a função daquela peça, o que aquilo faz, aquilo é um rebocador, aquilo é um barco disso. A gente vê, por exemplo, a superestrutura do barco e pensa, caraca, olha essa superestrutura, a gente poderia ter feito dessa forma. A gente, sabe, a gente observa coisas que a gente nunca observa. A gente ampliou nossa visão no geral de tudo, entendeu? A gente basicamente entrou com a cara e a coragem e depois do projeto, depois da viagem, a gente aprendeu muita coisa. Então, eu conheci um capitão de rebocador, segundo ele, todo navio que vai atracar, ele precisa do rebocador para fazer a manobra. Mesmo que não esteja rebocando. Mas como é que ele faz? O cara chega na Bahia, ele chega na Baía de Guanabara e... O cara tá vindo, de Hong Kong, tá vindo lá da Dinamarca, sei lá de onde o cara tá vindo. Então ele não conhece a realidade da Baía de Guanabara e não é uma coisa copiada. Todo dia a Baía de Guanabara muda. Você tem lá embaixo a areia, que tem com as correntes marítimas, vão para um lado e vão para o outro. Então esse rebocador faz o quê? Ele tem equipamento ali dentro que ele vai fazendo a profundidade do mar. Então ele vai navegando, mostrando para o barco. Ele vai vindo na frente, mesmo que não esteja rebocando. Ele falou, vai seguindo aqui. E o cara vai pegando o melhor caminho, aquela questão do calado. Para evitar que o cara encalhe, entendeu? Teve uma prova exatamente dessa, que precisavam de 2 barcos, né, lá no Duna, para um carregava o peso e o outro fazia a função do rebocador. Para poder fazer a curva, que nem você falou. Exatamente isso. Tá entendendo? Então o papel do rebocador. E o detalhe, ele falou que, tipo assim, cada navio que você encosta no porto é tipo 30 mil reais, maluco. É uma grana poder. Isso o salário dos caras, não é o aluguel do barco do rebocador, não. O aluguel dos caras. Os caras recebem por navio, que é um cora. Aí. Tá entendendo? A Raiza mandou vai fazer sucesso. É uma coisa de louco. É muita grana. Ele falou, ganha muita grana. Às vezes você fica 2, 3 dias esperando. Aí tá agendado, vai vir um navio tal. Aí tu vai pra lá, pega o seu rebocador, prepara tudo e entra com o navio na Bahia, estacionou, 30 conto na conta. Pior que a gente às vezes conversa, né? Essas coisas de naval com o Isaac. Aí a gente sempre, quando conversa, fica, cara, eu preciso ser engenheiro naval, preciso fazer marinha, alguma coisa. A gente vai entrando nos assuntos, vai se aprofundando, a gente basicamente fica apaixonado em determinado assunto. Até mesmo a gente observando os barcos, assim, nossa visão, volta mais para a área naval por conta da experiência, por nossas conversas com o professor, né? Então, tudo isso influencia na nossa opção até mesmo do que seguir para o futuro. A gente está fazendo eletromecânica, mas pode ser que já fazer engenharia naval, não necessariamente engenharia elétrica, engenharia mecânica, por conta do projeto de dentro do IFE. Correto. Então lá você vai descobrindo coisas que eu tenho certeza que muitas pessoas da minha idade, eu tenho 17, ele tem 17 também, que vai entrar no IFE, por exemplo, ele tem 14. Aí a pessoa não sabe o que quer fazer da vida, né? E às vezes entra achando que, vou fazer eletro, que nem eu entrei achando, vou fazer eletro para poder seguir a área elétrica. Mas de repente lá dentro, você participando de outros projetos, que é justamente um dos motivos também, né, que eu queria participar de projeto, para justamente poder ampliar o meu conhecimento e saber realmente o que eu quero. Será que é elétrica que eu quero? Será que se eu participar de algum projeto de informática ou de naval, não vou querer? Aí que a gente vai descobrindo. Querendo até ou não, se você... Além de você ampliar sua vista, assim, você já sai com técnico ali também, né? Exatamente. Você se forma com técnico. Olha, foi assim, muito bacana essa experiência toda com vocês, de ver vocês jogando essa porção de informação técnica, saber que tem na cidade um polo desse que tem tudo para explodir. Então, assim, explodir, que eu digo, no bom sentido de conhecimento. Aí o conselho que eu dou para vocês é ficar com esse grupo forte. Amanhã, quando vocês tiverem oportunidade, né, como já comentei com o Igor, de montar uma empresa relacionada a isso, uma startup, né, é difícil, o início vai ser difícil, aí tem coisas que eu não posso nem falar aqui, né, que eu já comentei, já compartilhei com o Igor, quando acabar aqui esse programa eu vou continuar falando com vocês, que já tive outras coisas na cabeça aqui. Então, por que eu não vou falar ao vivo aqui com a galera? Porque os nossos planos têm que ser escuros como a noite e rápidos como o raio. Com certeza. Então tudo que vocês falaram já está rolando lá no site de vocês. O IFE já divulga. Mas assim, outras estratégias comerciais é importante que vocês já pegam agora, já comecem a pescar, ver o melhor colega.
as melhores cabeças ali, poxa, eu vou chamar fulano para desenvolver esse projeto, que o objetivo do Podtop é divulgar a tecnologia, divulgar a galera da cidade e dar ideias para vocês como empresários. Correto. Porque como você tem agora um professor de referência naval, vocês nunca saberiam que tinha essa informação para vocês. Ele abre o mundo de vocês. Então tem algumas informações que vocês vão começar a receber agora e falar, poxa, então não tem que ser empregado, de repente eu posso ser patrão. Isso. Aí você pode ser empregado para fazer o seu capital de giro, o seu início, aprender, pegar experiência, mas o objetivo, o foco sempre de vocês tem que ser a questão de alcançar o topo. Sim. Tá? De ser o... Inclusive, em Joinville, né, que é onde rola essa competição do Duna, tem muitos engenheiros nessas outras equipes, né? Não, realmente, é só engenharia nas outras equipes. E a gente vai meio que conhecendo, né, os outros participantes, as equipes, e a gente vai só pegando conhecimento com eles. Por exemplo, muita coisa que a gente vai fazer nesse barco agora foi por conta de conversas nossas, interações. Que a gente aprendeu lá. Viu um barco é mais equipes. rápido. Por que ele é mais rápido? É. Vamos bater na porta ali, vamos ver o que eles fez de diferente de nós, que a gente pode aprimorar aqui. Exatamente. Entendeu? E eles gostam dessa interação, eles ajudam. Eu peguei o contato de 2 engenheiros navais de equipes diferentes lá. E eles estão me ajudando até hoje, eu converso com eles até hoje. E eles gostam, tipo, da gente ser uma escola federal e estar participando junto com eles, que são universidades. O pessoal do 7º período de naval lá. Então, essa interação toda, eles, por ser equipe diferente, o pessoal deve pensar até, tipo, rola uma rivalidade, não quer ajudar, mas não, o pessoal lá, eles acolhem muito bem a gente. Porque o objetivo desse concurso não é achar um campeão, é vocês evoluírem. Com certeza, como aprender. O barco que vocês viram lá em 2019, como é que tá evoluindo para 2022? Eles falaram, inclusive, isso. Cara, só de estar aqui, vocês não precisam levar primeiro lugar. Só de vocês estarem aqui como equipe, contra a gente, universidades, já são campeões. Vocês estão pegando um conhecimento que eu, na sua idade, não tinha, o pessoal falando pra gente, né? E a gente vai levando essa experiência e só tentando participar cada vez mais. A 2023 gente aprende agora. não só como aluno, mas como um profissional também daqui pra frente, entendeu? Sim, exatamente. Que show, gente. Eu acho que de apresentação do trabalho... não, ainda até faltando o barco solar. Ainda tem essa parada do barco. DSB, correto. Isso. Dá uma palhinha sobre o barco solar. Inclusive, foi depois da viagem do Duna, não foi? Foi. Que você pegou o contato da Ive? Da Ive. Na verdade, não tô lembrado de certeza. O que acontece? Eu fui fazer uma visita técnica com o IFE lá pra UF. Só que lá, foi antes da viagem. A gente já estava trabalhando no Duna, né? No nosso projeto do barco, do Sabote. Só que lá na UF, eles têm um barco para participar do Solar Brasil, que era o objetivo principal do Isaac antes do Duna. Ele queria participar do Solar Brasil. Aí eu estava com a professora, ela sabia que eu era do projeto do Sabote, e ela me chamou para conhecer, inclusive a Daniele, né, lá do IFE. Ela chamou para conhecer o barco do Solar e a gente foi e, no caso, foi eu e outros 2 integrantes do projeto. O Igor não estava porque foram alunos integrados. Foi na viagem que ele foi para conhecer a UF, no caso. Aí eles estavam com um barco querendo doar para uma escola federal. Olha que coincidência, cara. Eu estava lá justamente nesse momento, porque eles já tinham construído um outro. Aí a gente fez o contato e tal... Aí acabou que quando a gente chegou do Duna, meio que teve uma reunião minha de Isaac e Jason, que é um outro participante do projeto. Jason, que é professor também ou aluno? Aluno. Ex-aluno, no caso. Ex-aluno. E a gente conseguiu fazer o contato, falamos com o professor dessa Ive que ele falou, né? E conseguimos o barco do Solar Brasil. Agora a gente vai trabalhar nele para 2024, eu acho. 2023 a gente vai querer focar mais, né, em trabalhar nele em si, do que participar agora correndo. E é isso, tipo... O DSB é um catamarã. Isso, fala mais. No caso são 2... Vou resgatar a foto, lembra que você mostrou? Vai estar aparecendo pra galera de casa, aí você explica então. São 2 barcos, no caso de 6 metros, que eles são interligados e formam um catamarã. Ele funciona com motor elétrico, tem suas baterias e energia solar também. Ele funciona através da energia solar. Ele capta a energia do sol, transforma em energia elétrica, que faz o funcionamento do motor. Então, e já é diferente do Duna, que é movido a controle remoto. O que ele tá falando de arraiz armador é porque a gente precisa tirar uma carteira de arraiz armador para poder pilotar o barco. Correto. Porque você vai literalmente entrar no Dá barco. um pause, rapaz, muito rápido. Vamos lá, gente, ó. Então, tem esse barco que
vocês ganharam, o Duna. Foi doado pela UF, Exatamente. é a Universidade Federal Fluminense. Eles têm um campus em Niterói e um campus aqui em Campos, em Goitacazes. Qual que doou para vocês? No caso foi de Niterói. Foi o de Niterói. Especificamente o campus Praia Vermelha, que é voltado mais à engenharia. Isso. Aí nesse campus, aí eles doaram o barco. Só que hoje vocês estão trabalhando nele, mas não pode colocar na água porque vocês não têm permissão para guiar. Exatamente. Seria uma espécie de habilitação. É. Então, para a galera, existe gente, uma habilitação, se eu não me engano, é concedida pela Marinha, como se fosse habilitação de carro, para você poder ter autorização para guiar um barco. Correto. Então, hoje vocês estão trabalhando com ele como se fosse no estaleiro, preparando a tecnologia. Aí um dia vocês vão ele. tirar a habilitação. Exatamente. Para dessa idade em diante poder botar ele para navegar em algum lugar. Correto. Que no caso seria em 2024, né, que a gente está falando. Olha só. É basicamente isso. Rapaz, ficou muito top o negócio hoje. Ficou muito legal, tá vendo o papo? Olha, muito obrigado pela presença de vocês. Aí gostaria que cada um desse uma palavra, ou de incentivo para o jovem, ou agradecimento às professoras de vocês. Tá? Fique à vontade aí. Aí usa essa câmera para fazer isso. E da minha parte foi muito bacana. Eu não imaginava que o Igor trabalhava nesse nível. Eu conheci o João, tá, João? João Vitor, né? Isso. Então, o pessoal me chama mais de Quevedo lá no IF, porque João Vitor toda esquina tem o João Vitor, né? Aí Quevedo é meu sobrenome, se quiser até fica mais fácil para reconhecer. Beleza, então Quevedo, João Vitor, né? É João Vitor Quevedo. Agradecer principalmente pela oportunidade de a gente estar aqui, né, no PodTop, podendo falar um pouco da nossa experiência, do que nós vivemos. Agradecer a Isaac, idealizador do projeto, aos cabeças mais antigos, Jason e... O Johnny também. Johnny foi fundamental lá na elétrica, querendo ou não. E é isso. Temos que ter coragem, ter vontade de fazer também, porque nada cai do céu. E é bola pra frente, seguir linha reta, porque foguete não tem ré. Quevedo. Queria falar um pouco também sobre as pessoas que querem entrar no IF, que a gente tinha falado até mais cedo. Uma imagem de um IF que cobra muito à toa. Tipo, como a gente vai sair com um técnico, então essa cobrança é necessária. A gente vai sair como um profissional formado em técnico, seja de informática, eletromecânica. Então a gente precisa sim dessa cobrança para poder se tornarmos bons profissionais, para poder atuar em diversas áreas. Ampliar, as pessoas conhecer a gente como um bom profissional e querer, né, nós na empresa e só ir melhorando. Em relação ao barco, eu e Igor entramos sem saber nada, só com a vontade, né, força de vontade e querer aprender. Então, assim, só de você querer, você pode... foi o que você até tinha comentado para mim mais cedo. Putz, eu tentei e errei, mas pior quem não tenta, entendeu? Só de você ter tentado, você já está melhor na frente de muita gente que só está observando e critica. Então, esse projeto foi a prova viva disso pra gente. A gente viveu errando no projeto, mas foi um aprendizado. Se não fosse com esses erros, a gente não estaria onde a gente está hoje. Foi fundamental para o nosso crescimento. Inclusive, queria agradecer também por ter te conhecido, estar aqui no PodTop, gostei muito. E agradecer também o idealizador do projeto, Isaac, já passou de um professor, já considero um amigo meu, querendo ou não a equipe, a gente virou até que uma família, porque a gente conviveu por bastante tempo, né? Viajamos juntos, aprendemos juntos, ou seja, isso não some de uma hora para outra. E não foi uma convivência no sentido de obrigação, tem que estar lá por obrigação, mas não queria. Não, a gente... Até fora do projeto, a gente marca de sair, quer fazer uma confraternização agora fim de ano. Então, é muito unida a nossa equipe. Correto. E a gente não estaria nessa união se não fosse o Isaac. Queria também agradecer ao Jason, que é o mais veterano assim, da equipe. Que, no caso, hoje em dia, eu sou o tenente, ele é o capitão. Mas na época minha que eu era capitão, que foi em 2022, ele, por ser antigo capitão, ele me ensinou muita coisa. E ao Johnny também, por passar as coisas de elétrica, por mais que a gente não seja, né, da parte Johnny elétrica. Ex-aluno também. A gente quer aprender sempre um pouco de tudo e a gente vai pegando um pouquinho de naval, um pouquinho de elétrica, um pouquinho de mecânica para poder ter um bom conhecimento de tudo, entendeu? É basicamente isso. Muito obrigado mesmo por nos ter dado essa oportunidade. Bom, e eu fico muito feliz de estar recebendo vocês aqui.
né? E assim, cada capítulo, cara, do Pod Top, acaba. Às vezes você pensa, tô dando oportunidade, mas eu que tô aprendendo muito, tá? Até porque, como professor, é frustrante você ir dar aula, né? Você vai lá pro aluno, trabalha com o aluno e não vê o fruto. Aí quando agora eu pego e vejo o fruto, poxa, cada um se encaminhando e aprendendo, aí o nosso coração fica muito alegre. E a mesma coisa, os professores que vão assistir também vão ter esse mesmo feedback, né, de tá feliz pela essa resposta. E é assim, cara, a vida é desse jeito, é um aprendizado eterno. A gente que aprende, que tem a capacidade de ver onde errou e consertar e aprender com erro, aí você só cresce. Exato. O pior é aquele que fica errando a vida toda e não aprende nada e persiste no erro. Isso. Tá? Então você saber que não ficar martelando aquilo, tentar sempre indo para frente. Correto. E aquele aluno que não tem esperança, né? Eu já errei 10 vezes, 20 vezes. É normal errar. Ele praticamente está morto. Porque pra gente estar vivo tem que estar sonhando. Correto. Tá? Então tem que estar sonhando. Poxa, eu vou botar o barco lá, de repente ele vai chegar no nível tal, aí quando chegar a próxima turma eu vou lá de vez em quando dar uma bisoiada e vou ajudar a galera até, entendeu? Daqui a tantos anos o barco ser aquilo que eu sonhei para ele. Tá? Todo projeto é dessa forma. Isso. Tá bom? Todo projeto leva tempo para você fechar e concluir. É igual o exemplo do Thomas Edison, né? Que você tinha falado mais cedo. Que foram 1.499 lâmpadas até fazer a 1.500 dar certo. Dá certo, Tá? exato. 1.499 foi até uma repórter que lá queria pegar ele no pé. Ele falou assim, Thomas Edison, você não foi muito bom não, porque teve que fazer 1.499 lâmpadas até que uma deu certo. Ele falou, porque uma lâmpada é feita em 1.500 passos. Ou seja, o último passo foi necessário. Um aprimoramento fundamental para criar a lâmpada. Tá certo? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Obrigado, senhor Ricardo. Aqui batendo palma, feliz porque tudo deu certo. Aí essa hora era pra vinheta, não sei se vai entrar algum erro, mas tudo bem. Tá? E vou desligar agora a câmera porque agora eu vou dar uma dica pra vocês secreta. Perfeito. Gente, muito bacana. Caralho. Primeiro podcast da nossa vida aí, a gente. Ei. Caralho.